Boa noite, galera. Fala comigo. Pô, bem da hora. Malandro, eu vou te falar um negócio. A gente tá hoje aqui com alguém que sabe o que tá fazendo aqui. Não é dois panguão igual a gente. Né? A gente tá com alguém aqui que já vocês vão conhecer. Essa pessoa sabe o que fazer aqui. Não são dois aventureiros igual eu e Marcão. Mas bem-vindos a mais um episódio do DRP. Esse aqui é o nosso primeiro convidado de 2023. É uma honra para nós recebê-lo. Mas antes de mais nada, eu queria pedir para você, vai lá embaixo, curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo que você puder, coloca os comentários, não esquece de ativar o sininho para sempre que a gente tiver material novo aparecer para você. E cara, é isso, Marcão. Gente, boa noite. Esse cara, ele é fenomenal, sabe por quê? Porque o dia que eu bati o olho dele lá na igreja, eu falei, isso aí tem um DNA missional rolando nesse corpinho aí. O pouco que a gente conversou foi muito bom. Gente, bom demais estar com vocês esse ano. Esse ano vai ser espetacular, maravilhoso. Por isso que nós já começamos o ano com uma pessoa aqui espetacular. O cara é o cara que vai nos abençoar hoje com muito ensinamento, com muita palavra de Deus e com muito compartilhar de vida. Então, meu irmão, é contigo, cara. Joga teu coração nessa mesa e nos faça chorar. Amém, amém. Boa noite a todos. Olhe para onde aqui? Qualquer lugar. Não precisa nem olhar, né? Você que sabe, se quiser olhar lá, é isso. Ó, você já viu o timbre de voz do cara, né, mano? Já pega só. Boa noite. Se quiser fazer um negócio mais profundo, Levanta e anda. Boa noite você, de casa, você que nos vê. Boa noite, meus irmãos, queridos, Jutão, Marcos, Barra. Bom demais. Os caras que são diferenciados. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, de verdade, mas eu vim realmente com a intenção de derramar meu coração. Que legal. Expectativa de verdade, expectativa... Estou queimando dentro de mim aqui. Acho que a gente tem muita coisa legal para compartilhar aqui, bater papo, trocar ideia. E eu acredito realmente, né? Eu gosto disso aqui, né? Para quem vai trocar um pouquinho de ideia aqui, para quem não sabe, eu por profissão eu sou radialista, comunicador e apresentador, né? E deixei a profissão por alguns motivos, a gente vai conversar, né? A gente troca ideia, a gente vai falar. Mas é algo que está dentro do meu coração. Isso foi, já para começar até o bate-papo, isso foi durante um tempo algo que mexeu muito comigo. Eu ter que abrir mão do meu sonho como profissão. Isso foi algo que me torturou muito, foi algo que eu tive que abrir mão, de fato, né, por amor a algo maior, porque não condizia com aquilo que eu estava vivendo no novo, e o que eu vivia não dava para mim viver as duas coisas. Só que por um tempo eu carreguei muito pesado. E hoje ainda, muitas vezes, eu ainda sinto falta. Não vou mentir para vocês. Então, quando eu estou aqui, eu pareço uma criança. Mas você ainda continua atuando, né? De vez em quando, sim. Eu dei uma pausa agora, né? A gente tinha um programa de rádio, né? Um programa nosso mesmo. Deus nos deu uma palavra há uns 15 anos atrás, 14, mais ou menos, para mim e para minha esposa. A gente fazia a Escola do Clamor, com Cortella. E aí o Senhor me deu uma palavra que nós iríamos semear amor nas nações. E aí eu sempre falo para todo mundo, que amor é esse? É meu amor? Não, é o amor de Deus. Muito mais do que o meu amor é o amor de Deus. Então aonde a gente pisar, e quando eu falo de nações, eu não estou falando da África, não estou falando simplesmente da África, não estou falando simplesmente, começamos a falar de missões, da Europa, mas eu estou falando principalmente, que está dentro do meu coração, que eu amo a minha nação. Uau. A minha cidade. Uau. Sabe, eu não consigo, de verdade. Eu tenho algo que eu detesto. Já vou ser bem honesto para vocês, que eu ouvi demais quando eu comecei a minha caminhada. Cara, você quer ser missionário? Então, assim, cara, você tem que pensar. Só que os caras começavam a falar com um tom de crítica, né? Você não prega nem na sua cidade, então não é bem assim. Deixa o cara sonhar, deixa o cara orar por algo, deixa o cara viver isso, deixa o cara ser intenso, sabe? E quando eu comecei a minha caminhada, eu amava e ainda amo a África. Eu, quando conheci a minha esposa, eu estava com a passagem marcada para ir para a África. Eu deixei de ir porque eu conheci a minha esposa, né? E o Senhor me deu uma palavra, você vai, mas você vai com ela. Legal. Eu falei assim,
Falou, então não é. Né? Vocês já a chegaram varoa aí, já não? foi. Ainda não. Ainda não. Ainda não, porque a gente já começou, assim, a gente é dois malucos, né? Dois malucos. Para quem olha pra gente, vê a gente daquela forma quietinho, eu sempre falo quietinho, assim, não sabe o quanto nós somos malucos. Então, assim, a gente, durante a nossa caminhada, a gente projetou muitas coisas e uma das coisas que sempre nos deixou em crise foi a questão financeira do reino. Uhum. A gente sempre ficou muito em crise com isso. Por quê? Porque a gente olhava para vários lugares. A gente tem muitos amigos missionários. Nós temos muitos. Eu agora hospedei dentro da minha casa uma missionária durante 6 meses. Uma amiga minha que trabalhou no Oriente com os refugiados. Ela é dentista, ela largou tudo. Odonto, ela largou tudo e vive fazendo missões. O sonho dela é ir para a Coreia do Norte pegar. Uau. É uma amiga minha que ela ficou 6 meses agora na minha casa. E ela não viaja mais, não vai mais por falta muitas vezes de condições financeiras. Eu falo, cara, eu posso ser essa pessoa que eu posso enviar através do recurso. Então, eu acredito demais nisso. Então, eu falei, eu quero ir, mas eu não quero só ir. Eu tenho que fazer algo mais. Uhum. E aí nós começamos. Domingo retrasado ou domingo passado? Domingo passado. Retrasado. Bem retrasado, a gente conversou sobre isso. Nós conversamos sobre isso na igreja. A gente conversando no final ali do culto e eu falei até pra ti, né? Compartilhei da minha experiência, anos depois que eu voltei pro sertão, a minha vontade de abandonar tudo e me enfiar lá dentro. Mas, assim, né, teve aquela vozinha sensata, né, da minha esposa, que ela falou assim, amor, vamos, beleza, se a gente vender tudo e entrar de cabeça, daqui a pouco o recurso acaba e nós vamos ser mais um dependendo da obra. E não que seja errado, né, que as pessoas entendam isso, não que seja ruim você depender da obra, mas Deus tem capacitado algumas pessoas para ter o discernimento de que você é um empresário, você é um radialista, você é um missionário. Então, qual que é a dificuldade daqueles que têm uma profissão, que são abençoados por Deus, com uma profissão de ser um profissional e ser um missionário e ser um mantenedor também das missões, dos projetos? Eu ia falar isso, eu acho interessante a gente colocar isso, principalmente assim, essa tem sido a conversa minha com alguns jovens do nosso meio. Porque alguns desses jovens não sentem queimar em seus corações o interesse de sair, ir para as ruas, seja em Goiânia, ou seja em Brasília, ou seja no sertão, ou seja fora do Brasil, em qualquer lugar. E aí, isso soa para eles como sendo caramba, eu não amo missões. E se eu partir do pressuposto de um amigo nosso aqui na mesa, que não sou eu e você, eu não vou dizer quem é. Não precisa. Ele fez uma pregação e é muito verdade isso, que crente que não é missionário é impostor. É uma frase de Spurgeon, né? Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Ou é um impostor. Então, assim, e aí, vamos lá. O que é ser um missionário? Isso é que eu acho interessante ser conceituado. Porque missionário não é apenas e somente aquele que vai. É aquele que fica, mas que sustém. Que cuida. Paulo está falando com os Colossenses, acho que são os Colossenses, não é? Que ele fala que eles deram muito para ele e que ele recebeu muito da parte deles. Acho que é os Colossenses ou Filipenses, um desses dois. E aí ele fala assim, cara, vocês me sustentaram, caramba. O cara tá em uma carta que chegou até nós 2000 anos depois, dizendo sobre uma igreja que sustentou ele. Será que eles não foram missionários? E alguns deles talvez nunca saíram da cidade que eles estavam. Então entender que a missão tem essa parte daqueles que não vão, mas que vão, com os recursos, com a oração. Eu sempre dou o exemplo da minha avó. A minha avó Maria é uma mulher que ela se o mundo terminar em silêncio, o mundo nem sabe que a minha avó ficou. Porque a minha avó ficou mais silêncio que o mundo. Mas é ela que na madrugada você vai no quarto dela, tá lá o joelho e ela... A minha avó vai, sem aparecer. Lá por trás do palco, ninguém nem tá vendo e tal, ela tá lá, sabe? Então, perceber essa nuance
eu acho que é mais importante do que falar sobre missões. É antes conceituar o que é missões. Porque senão a gente só está reproduzindo alguma coisa. Mas deixa eu fazer uma pergunta antes. De onde é que você vem? Como é que você veio parar em Goiânia? O que te trouxe para cá? O que te levou até o radialismo? Radialismo. E o que te tirou? O que você faz hoje? Conta pra nós. Vamos lá. Eu fui meio que... Vou contar um pouquinho rapidamente, que é um pouco longo, mas deixa eu tentar ser bem resumido. Eu sou filho de um pai que se separou, eu tinha 1 ano de idade, 1 ano e alguns meses. Um jovem de 18 anos, meu pai, que me tinha com 1 ano e meio, e uma irmã que tinha 6 meses. Meu Deus! E meu pai viajava muito, voltou infelizmente certa vez e descobriu algumas coisas e foi o homem e falou: se temos meus filhos, eu não fico. Uau! E assumiu a paternidade, né? Meu pai com 18 anos, e cuidou da gente, levou para a família junto e nunca nos se ausentou. E assim, só que ele sempre, naquela condição de, financeiramente falando, escassa, ele sempre teve que viajar muito. Meu pai viajava de, não sei se vocês conhecem, Pau-Arara, né? Sim, Pau de Arara. Pau de Arara, né? Essas coisas todas. Então ele ficava 2, 3 meses, a gente ficava por casa da tia, só que ele nunca abriu mão da gente. Então eu sempre fui uma pessoa que a gente sempre teve, né, em vários lugares. Morei em Goiânia, quando pequeno, por ter parentes, depois fui para Minas um tempo, né? Aí meu pai nessas viagens aí, nessas loucuras deles... Você nasceu em Goiânia? Eu sou mineiro. Ah, você é mineiro. Sou lá do Triângulo, sou mineirão. Meu pai nessas viagens dele louca aí, ele depois de separado, ele, nos hotéis que ele fica da vida, ele conhece uma menina de 14 anos. Meu pai com 19, ele conhece uma menina de 14 anos, que é minha mãe, hoje minha mãe. Eles se conhecem, se apaixonam, ele está hospedado no pai, no hotel do pai da menina, conversa com ela, explica a situação e fala: olha, eu tenho 2 filhos, você tem coragem de ir embora comigo? Só que eu não abro mão deles. Se você quiser ir, eu tenho 2 filhos. Ela fala: eu quero. E ela pega e vem embora com ele. E essa menina de 14 anos cuida de 2 crianças de 1 ano e meio, que se tornou a minha mãe. 2 bebês, velho. Caraca, Era muito mano, louco, que velho. fantástico isso, cara. Cara, então assim... Quer dizer, é fantástico, mano. pra Cara, é viver meio assim. louco, mas fantástico, cara. Pelo jeito que você falou, que é minha mãe hoje, então a gente já... Eu não consigo, e eu não tenho, assim, respeito quem acha normal, mas para mim eu não consigo. Se a pessoa fala assim, sua madrasta, para mim é até ofensivo. Eu não consigo. Não consigo. Admitir, eu não consigo aceitar. É a minha mãe. Né? Ela me criou, ela cuidou de mim, da minha irmã. Ela até hoje cuida da gente. Eu tenho mais 2 irmãs, filhas dela com meu pai, que não tem diferença nenhuma com a minha irmã, filha de mãe e pai biológico. É amor do mesmo jeito, somos juntos do mesmo jeito. E nessa pegada a gente sempre teve essa de ir e voltar. Meu pai sempre tentando vencer na vida. Uma vez foi embora para Minas, abriu um comercinho lá e ficou. E não deu certo. E nessa época eu já tinha mais ou menos uns 16, 17 anos, e eu naquela época rebelde, né? Eu acho que não sei se vocês passaram por isso. Eu sempre fui grande, cara. O Marcão, mano, eu falo que eu tenho o maior orgulho de ser amigo do Marcão, sabia, mano? Sério. Porque o Marcão era daqueles que canta, é crente, que hora? E jejum. Ele é, mano. Não, mas é sério, eu sinto o maior orgulho, mano. O Marcão nunca endoidou, mano. Não, mas isso não é normal. Não é normal? Não é normal. Na casa do Marcão não rolou isso, mas eu te entendo. Eu nessa pegada aí eu comecei cedo. Então, assim, eu me rebeliei, só que nessa pegada eu não sabia que minha mãe não era mãe. E eu descobri depois de muito tempo através de uma escuta de pessoas conversando. Ele ainda não sei o que é, eu não sei o que. Tu descobriu na adolescência? Na adolescência. Foi forte, cara. Aí onde eu revoltei. Eu revoltei, né? Aí é onde eu virei o... Né? Tu aproveitou a situação. Também, né? Também.
Numa fase da minha vida, eu passando na rua, eu vi uma igreja bonita. Assembleia de Deus, Campo Missão. Campo Missão. Eu entrei, falei, vou entrar nesse lugar aqui. Fazendo... Sim, fazendo nada, eu vou entrar. Vi um monte de varoinha lá dentro, né? Também. Assembleia de Deus, os caras vai porque vê as varoinhas lá. Mas por incrível que pareça, eu de fato entrei porque realmente algo mexeu comigo e eu cheguei, entrei. Ainda era aquela igreja que homens sentavam de um lado, mulheres de outro e casais ali no meio. Sim, eu sentei ali e fiquei. Eu gostei. Fui embora. Depois eu voltei. Acho que na segunda vez, ou foi a terceira, fizeram um apelo. Aí eu lembro até hoje de uma pessoa, um amigo meu, né? A gente não tem mais aquele relacionamento. Passou muito Isso tempo. estava com quantos anos, mais ou menos? Provavelmente eu teria ali na média de uns 18, 19, sei lá, alguma coisa assim, né? Porque eu pulei essa fase, né? Na hora que eu estava contando. E esse rapaz, aquela tradicional forma, né? E aí, você quer aceitar Jesus? Quero. É de graça? O que eu tenho que fazer? Vamos lá na frente. Aí ele me abraçou e me levou lá na frente, oraram por mim. E aí nisso, assim, eu sou um cara muito intenso, eu sempre me envolvo muito, né? Eu e minha esposa. E nisso, assim, eu comecei a conhecer pessoas diferentes, né? Conhecer pessoas diferentes. E aí, quando eu vi, eu já estava na universidade, quando eu vi, eu já estava no coral, quando eu vi, eu já fazia o programa de rádio da igreja às 10 horas da noite, todos os dias. E aí, assim, quando eu vi, eu estava batizando na virada de 99 para 2000. Uau! Né? E aí foi uma pegada, assim, de uns 2 anos, talvez. Então, tudo isso que eu passei, que eu falei agora, foi depois de eu conhecer Jesus. Depois. Ah, tá. Eu conheci Jesus. Então, assim, eu pulei essa fase que foi muito importante na minha vida. Foi depois de eu conhecer Jesus. E aí, eu peguei, eu não sei se eu estou falando, mas cronologicamente talvez eu devo ter errado alguma coisa aqui, né? Sim. Mas eu me lembro que eu tive experiência com Jesus. Então, eu sabia que existia um Senhor que poderia me resgatar. Eu sabia que minha vida poderia ser restaurada. Eu sabia também que muitas vezes eu não queria isso. Eu sabia que eu não queria, eu sabia que eu estava vendo aquilo porque eu quis. E que o prazer momentâneo ele era melhor para mim. As pessoas falam que o pecado é ruim não. O verso, essa desculpa, assim, opinião minha, né? Pecado não é ruim não, pecado é bom. Se fosse ruim, Ninguém fazia. Simples assim. Você sabe que isso é um negócio que eu me recordo? Assim, eu fui tanto quanto você, eu não fui tão crente quanto o Marcão, né? E eu me lembro que na época da minha juventude, que a gente saía do culto e ia pra balada, né, mano? E aí no outro dia a igreja que eu congregava tinha culto sábado à noite e domingo de manhã, mano. Então assim, a gente saía do sábado à noite, ia pra balada, às vezes domingo de manhã a gente tava no culto, porque meu pai obrigava, né? E aí no domingo, de alguma forma, aquilo impactava, cara, porque, pô, tu tá com o Espírito Santo ali dentro, tá ligado? Só tá apagadinho, mas tá. E aí eu me lembro que eu ouvia, assim, aqueles discursos de sempre, né? Porque é um sentimento vazio quando você está na festa e tal. Eu falava assim, mano, acho que esse cara nunca foi numa festa, tio. Não conhece. Irmão, aquilo é bom pra caramba, mano. Não tem sentimento vazio nenhum, não, mano. Isso é muito bom e tal, e eu curto muito e tal. Agora, dizer que isso te sustenta é outra coisa. Existe um boss. Você tá ali agora curtindo o pecado, curtindo a festa, curtindo a rave, curtindo ali a galera, é legal. Só que aí quando você chega ali dentro do seu quarto, coloca a cabeça no travesseiro, olha para um lado e não vê ninguém, aí existe um boss. Entendeu? Existe uma loucura nesse negócio, porque tu vê o salmista questionando sobre, tipo assim, por que o ímpio prospera, por que tal, por que isso e aquilo acontece, como se ele estivesse invejando, entre aspas, é como se ele estivesse invejando a vida do outro. E dentro da igreja, a gente observa muito essa questão do pessoal ficar questionando, falando do vazio, da tristeza e do não sei o quê. Mas na verdade, cara, isso é igual falar sobre adultério dentro de igreja. Quando tu vê a igreja muito louca, os caras tipo batendo demais quando fulano adulterou, quando o cara mata a pau, é porque isso é um pecado que muita gente baba de vontade de cometer e não tem coragem. Aí quando um tem coragem, o outro quer massacrar, porque, pô, eu sempre quis, mas o cara fez, velho. É uma parada louca. Então, assim, eu falo por mim, é interessante. Eu até Sarinha, um dia eu contei pra ela,
eu falei, cara, eu vou desviar. Com 18 anos, eu falei, vou desviar, o pau vai quebrar, eu vou cair, o bicho, ninguém me segura, ninguém me segura. Aí fui pra uma festa, cheguei lá, na porta da festa, chegou um primo meu e me encontrou. Ai, graças a Deus tem um crente aqui. Nem desviar o Marcão conseguiu. Tem noção disso, mano? Me catou pelo braço e falou assim, ainda bem porque isso aqui não é ambiente pra nós, é pra eu. É preferido, não é de Deus, mano. Ele é preferido, mano. Ele é separado. É por isso que ele é calvinista, mano. É porque ele É perseverança do santo. Olha só. Savanarola aqui, ó. Mas assim, cara, assim, a gente tem que ser real, mano. Por que hoje tem tantos jovens que estão desviando? Eu acredito que eles estão vendo uma hipocrisia muito grande dos pais, dos pregadores, das igrejas, no sentido geral. Sim. Porque na nossa época, eu ficava martelando, pô, será que é ruim mesmo? Será que é bom? Mas eu tinha mais medo de Deus do que qualquer outra coisa, né? Porque eu acreditava piamente que se Deus viesse na hora que eu estivesse com o pezinho lá, era inferno, mano. Era inferno. Então, assim, nada de graça. Pequei inferno. Então, cara, não é zoeira não. Eu acredito, assim, que eu consigo lembrar de mentira minha até meus 15 ou 16 anos, eu não lembro de mentir, cara. Eu me segurava, assim, em outras paradas, assim, que eu via a galera mentindo, colando na escola. Cara, isso nunca passou perto de mim. O dia que o cara jogava um papelzinho na minha carteira, eu tacava o trem no chão desesperado, eu me tremia inteiro, porque pra mim qualquer pecado ia pro inferno. Eu tinha crente, pânico. né, mano? Não, mas... Você tá na mesma mesa não que é. um cara desse, mano. Tem Não noção? é. Cara, é Não isso é. que eu falo. Eu não tinha que Não é estar aqui orgulho. não, macho. Mas assim, não é orgulho dessa parada não, porque também, assim, hoje misericórdia. Mas não é orgulho disso não, cara. É pensar, mas assim, é pensar uma parada muito louca. Hoje, por que de 10 jovens, 7 saem da igreja antes dos 23 anos de idade? Antes dos 23 ou 25, não lembro mais, é uma pesquisa que eu tava lendo. Porque eles veem muito... Lá vai ele, incoerente, Nilton, com as cara. pesquisas dele, Ele- Nilton, que ninguém Porra, encontra eu- as pesquisas aí eu- dele. Ele cita, mano. Gente, essa pesquisa existe. É só porque ela existe em algum meandro da Deep Web aí que eu não encontro, mano, os bagulhos. Porque quando ele fala, aí eu vou atrás pra poder depois nos cortes fazer a legenda. Marcão, cadê? Não, pera aí que eu vou achar a pesquisa. Pera aí. E não acha, macho. Então assim, ela 30 existe em algum vídeo, lugar. Vai lá, 50 procura. livros, Procura aí sei que onde você é que vai eu li achar. esse negócio. Tô brincando, vai lá. Mas diz que o índice é muito grande de jovens que saem da igreja e por ver incoerência na pregação, cara. Por ver principalmente incoerência na pregação. Tipo, você fala, se você fizer isso, vai pro inferno. Vocês estão comentando aqui, o pecado é ruim. Pô, o que é ruim, cara? Pô, ruim, entre aspas, é você tentar manter um padrão, uma constância. Parece que aquilo é ruim, parece que aquilo é difícil, mas a gente tem que saber ensinar, cara, o que é a recompensa, aonde, e outra coisa, a experiência que a gente tem. Porque eu fico com dúvida quando a gente fala essa parada, pô, eu tenho Deus, eu conhecia Deus num certo momento, aí depois eu desviei e tal. Muitos alunos já me perguntaram sobre isso. Quando eu conheci, igual você falou que conheceu, sei lá, entre seus 17 a 19 anos. Aí dos 19 você desviou e tocou a margaça de novo, né? Aí já teve aluno meu me perguntando, falou assim, então quer dizer que eu não fui cristão de verdade, eu não conhecia Cristo de verdade? Principalmente quando a Bíblia fala que aquele que conheceu, que experimentou, ele jamais volta atrás. E aí? Eu fiquei... Olha o corner que ele te meteu agora, eu mano. fiquei... Assim, de bobeira. Porque eu não tinha experiência para responder isso. Meu Deus do céu, mano. Não tava combinado isso não, mano. É. Não tava no script Eu não. não tinha experiência para responder isso pro moleque. Eu falei, cara... Não, depois eu falo que eu respondi. Eu quero ver você. Biblicamente, você tem aí. Você está respaldado. Em alguma coisa você está. Uhum. Agora, eu como experiência pessoal, né, Richardson, eu posso te afirmar que eu mesmo vivendo tudo que eu vivi, eu cria no Senhor. Eu sabia que ele existia.
Concordo. Sim, não. E, Sim ou não? Indubitável. e assim, nos momentos assim que eu mais precisei, era ele que eu recorria. Né? Eu nunca deixei de crer que ele era o meu salvador. Eu nunca deixei de crer que ele era o único que podia me libertar daquilo que eu estava vivendo. Agora, se eu estava ou não estava, assim, não dá pra, assim, eu não vou entrar, não vou entrar nisso. Mas é difícil. É algo que, se a gente for começar a conversar aqui, a gente vai talvez varar a noite aqui, né, no popular aqui, tentando argumentar. Só que eu, assim, eu acredito, de verdade, eu acredito que existem pessoas que tiveram experiências com o Senhor e que, por um tempo, ficaram ausentes, sim. E eu não acredito que essa pessoa, de alguma forma... Não, a gente vai vivendo, vai estudando, vai flexibilizando às vezes o pensamento. Eu olho para Paulo, quando Paulo, uma hora ele bate o pé e fala, não quero Marcos com a gente, ele separa por causa de João Marcos e quando ele já está com experiência melhor, ele pede João Marcos de volta. E outras coisas que a gente vê em relação a Paulo que, pô, quando ele está jovem, ele é um cara bem mais, né, firme, mais sisudo. Agora, quando ele já está mais velho, ele fala, pô, se é para me prejudicar, seja para o que for, o importante é que pregue. Então, assim, eu acho que a gente, principalmente a gente que trabalha na área da teologia, a gente foi começando a ser um pouco flexível. Mas eu lembro que uma vez uma menina falou assim para mim, eu já fui batizado, falava em línguas, eu era uma crente fervorosa e tal. Aí eu estava bem no meio de seminário, no meio da faculdade, né? E eu ouvindo aquilo ali, ela falou assim, hoje assim, eu estou um pouco afastado, hoje eu moro com meu namorado e tal. Aí eu fui ouvindo assim. Seja anátema! Eu falei, deixa eu te falar um negócio. Você nunca conheceu Cristo de verdade. Você nunca foi convertido. Rapaz, essa mulher perguntou, o que é você para falar das minhas experiências com Deus? Eu falei, não, eu não estou te julgando. Não, você está me julgando. Eu falei, não estou. A Bíblia está falando que você nunca conheceu a Cristo. Que se você tivesse conhecido, você jamais se afastaria dele. Aí depois eu fiquei com um pouquinho de peso na consciência, porque biblicamente não está errado. Mas existem as experiências que vocês viveram. Uhum. De que sempre... O Felipe, que quantas vezes já não contou, né, que ele lá, chapadaço, lá estava cantando hino, aquilo vinha na memória dele, trazia, né, ele ficava lembrando e tal. Cara, é complicado. Mano, eu acredito muito que não é uma equação. A vida com Deus não é uma equação porque Deus não é um fator de equação. É formatado. Sabe? Deus não é a caixa e muito menos cabe nela. Deus não é uma caixa e Deus não cabe nas caixas que nós tentamos colocar ele. Então a equação ela nunca vai fechar porque Deus não é um fator da equação. Porque Deus está sobre tudo. Deus está sobre todos. Então, se a história daquela menina era assim, a história de uma outra menina era completamente diferente. E, para mim, todo mundo, de alguma forma, conheceu a Deus. Até porque a Bíblia também fala isso. Que ele se mostra a tudo. Mas, aí, como é que vai ser? Se vai ser, não vai ser... Mano, deixa aí esse papo pra ela e Cristo. Eles se viram os dois, mano. Eu não consigo nem comigo... Agora, como chegou em Goiânia, né? Não, eu quero saber como é que foi esse processo de, cara, tô no fundo do poço, preciso sair daqui, e como é que isso aconteceu? O que aconteceu, começou com essa amiga minha, falando de Jesus pra mim, eu conhecia. Na verdade, por incrível que pareça, essa amiga minha, eu tinha ganhado ela pra Jesus. Né, praticamente. A gente se conheceu no mundo. Ela era a esposa que morava junto com um amigo da época, e ela converteu a gente, né? Ela converteu e eu segui meu caminho. E só que ela continuou firme e ela sempre ia lá para pregar Jesus para mim, para falar de Jesus para mim. De alguma forma aquilo ia mexendo comigo, eu ia entendendo onde eu estava. Eu ia entendendo onde eu estava. Quando ela falava de Jesus para mim, quando ela falava e quando eu via a atitude dela e quando ela ia com palavras e eu via a minha situação, parece que quando ela chegava, ela começava a falar e eu começava a ter clareza da minha situação atual. Então,
Então aquilo começou a mexer comigo e eu comecei a falar, gente, eu vou ficar assim até quando? E aí foi quando eu comecei a buscar o Senhor novamente, ainda usando as drogas, ainda o vício é muito, não sei se vocês tiveram experiência com vício, mas o vício é algo que assim, e por que hoje eu trabalho muito com viciado? Eu trabalho com viciados na rua, eu trabalho com viciados na rua. Eu vou pra rua, eu abraço, eu sento no chão, eu oro com eles, eu levo comida, eu choro com eles. Sabe por quê? Porque eu fui um desses. Eu trabalho com pessoas assim. Eu falo com isso, eu choro. Eu, minha esposa, eu tenho um testemunho de pessoas que converteram, que nós falamos de Jesus na rua, que converteram, que foram libertas. Eu acredito do fundo do meu coração, porque eu fui um. E eu fui resgatado. Então eu não acredito e eu não consigo aceitar uma pessoa falar para mim que essa pessoa não tem recuperação. Não tem como para ela. Então, assim, foi feito assim comigo. Um belo dia meu pai está em Minas fazendo algo, meu pai vai e me fala assim, filho, eu estou aqui em Minas, e eu nem sabia a minha situação, você não quer passar uns dias com o pai lá em Goiânia, não? Eu falei, vamos, né? Eu estava passando fome, ele nem sonhava o que eu estava vivendo. Vim para Goiânia, cheguei aqui, fui morar ali na região do Veracruz, saí da Trindade, cheguei lá, né, pensei, vou dar uma tranquilizada, conheci os caras da pesada, sim, e aí eu comecei a traficar, precisava sustentar meu vício, né? Na verdade eu era um avião, comecei a traficar, levar, né, droguinha ali, droguinha aqui, aquela coisa toda, comecei a estar com a galera, né, e só que isso acontecia e eu já assim, sentia que já não era mais para mim, só que eu não conseguia largar. Um certo dia, eu não sei se vocês acreditam nisso ou não, mas eu tô deitado na minha cama, quando eu olho para trás eu sinto uma presença de verdade maligna. E eu falei, cara, o que é isso? Isso era, né? Quando eu olho para trás eu vejo aquela criatura sussurrando no meu ouvido. Parecia um trem da feio do meu lado mesmo. O trem da feio do meu lado mesmo. Ô meu anjo da guarda aí. Meu Jesus, é mesmo. Sério. É assim, né? Eu falei, o trem tá feio, né? Eu falei assim, eu preciso tomar uma atitude. Só que eu já tava num nível assim que eu não tava nem pra nada não tinha medo de demônio. Nem tenho. E aí assim, eu sempre falava, eu conhecia, eu posso até citar o nome que é o Ministério Luz para os Povos, eu conhecia esse ministério, porque quando eu era criança, eu ia para a escola bíblica no dia, na hora do culto, escola bíblica, salinha das crianças, algo assim. Eu conhecia, e olha só o poder da palavra. Aí eu, nessa loucura toda, aí eu sempre falava, não, se um dia eu voltar, eu vou lá para, quero só se for para a Luz para os Povos. E eu já ainda na vida louca aqui em Goiânia. E nessa, a minha irmã, ela namorava com um rapaz, o irmão dela era da Luz para os Povos. E um dia, sem eu saber, ele vai me convidar para ir no culto de jovens. Meu pai, como sempre, sendo pai, no culto de jovem, meu pai que nunca praticamente pisou dentro de uma igreja. Meu pai que sempre bebeu, meu pai que sempre foi um cara sistemático, mineiro, raiz, chegou e falou assim, filho, se você for, eu vou com você. Ele foi e me levou. Ele sabia que você estava nessa vida? Aí ele já estava sabendo que eu estava. Aí ele foi, eu vou com você. E ele foi. Chegou lá, na Luz para os Povos. Eu falo com orgulho, porque eu amo o pessoal de lá, de verdade. No culto de jovens, eu achei aquele fantástico. E fui uma vez, me levaram para uma célula, e começou aquele processo. E aí eu entendi algo, eu precisava de me isolar. Foi quando eu morei 6 anos dentro da igreja. Uau! Foi. Eu morei 6 anos dentro da Luz para os Povos, eu estava começando e eu decidi radicalmente. Falei, Senhor, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava na casa de uma tia minha, que a gente morava de favor, nós não tínhamos condições de pagar um aluguel. E eu estava com a carteira de cigarro, foi nesse dia que eu levantei de madrugada já todo opresso, falei assim, Senhor, se o Senhor me quer de verdade, e eu já estava indo para a igreja, só que eu ia, culto, saía do culto, fumava um cigarrinho, só que eu já não estava mais usando as drogas, eu estava no processo de Você nem libertação. pra boate também, não, né? Também não. Tem gente que é pior. Nesse dia eu falei, se o Senhor me quer, me tira tudo isso. Já que o Senhor me quer de verdade, o Senhor me quer, mentira. E como um passe de mágica, no outro dia eu não senti mais nenhuma necessidade de ter nenhum tipo de vício. E aí eu falei, Senhor, eu quero mais, eu quero aprofundar nisso. E aí eu fui
comecei a me aprofundar, comecei a estudar, né? E eu fui para a igreja, conversei com os pastores na época, falei, eu preciso de cuidado. E aí eu falei, contrata, né? Eles me contrataram para trabalhar, e eu falei assim, eu quero morar aqui. A igreja ela não tinha muro, estava em construção, não tinha parede. Eu dormia debaixo de uma mesa, um colchão no chão em cima de brita. Por muito tempo eu dormi dentro dessa igreja. Ali na região ali noroeste ali, perigosa daquele jeito, né? Só que era naquelas noites que eu tinha as melhores experiências com Jesus. Aonde eu estudava, que dava gosto de você comer a palavra e os livros, sabe? Aonde eu realmente desfrutava mesmo do melhor. E aonde realmente assim eu vivi as melhores experiências de verdade no início da minha fé em Deus. E nisso foram 6 anos, praticamente, eu trabalhando, e orando e servindo naquela comunidade. Tive pessoas que me amaram, que cuidaram de mim, que foram usadas por Deus para que minha vida fosse restaurada. Passei por encontro, passei por Foi tremendo. Passei por tudo isso. Mas eu acredito que o que mais me fez realmente assim ser uma nova criatura, que me fez decidir foi minhas experiências com Deus na madrugada naquela igreja. Eu cheguei, eu ouvia anjos. O povo não acredita, e tem gente que achou só aquela loucura, mas eu acredito. Pronto, eu acredito, cara. Eu tive experiências assim que poucas pessoas acreditam. De eu chegar em casa tão desesperado por Jesus, e ao ponto de eu não, de eu ser ousado e falar que a minha oração foi semelhante à oração de Ana, a mãe de Samuel, porque eu não tinha mais forças, eu parecia que eu estava embriagado, ao ponto de eu falar, Senhor, eu preciso de mais de Ti, ao ponto de eu acordar com o Senhor segurando na minha mão. Eu falo, poucas pessoas acreditam nisso, mas Jesus já segurou na minha mão. Eu já tive essa experiência, eu tive Jesus segurando na minha mão numa madrugada. Ao ponto de eu acordar no outro dia, eu morar no fundo de uma casa, o pessoal chega e fala assim, o que aconteceu, que você chorava e gritava à noite, nós quase tivemos que arrombar a porta. Eu falei, não lembro disso. Então, eu acredito, sabe, e eu vivi coisas intensas nessa época, até que eu comecei a me envolver com trabalho, né, missionário, com trabalho, conhecer as coisas, né, as coisas do lado da missão, do social. Por quê? Porque eu sempre lembrava daquele Richardson, né? Daquele Richardson que viveu tudo aquilo. Só que aí eu já, naquela época, eu queria mais para ter, talvez, fazer justiça, para tentar ajudar, porque eu me senti muitas vezes desamparado, né? Eu falo que quando eu fiz o seminário, né? Eu fiz e eu tinha uma mania, né? E eu não fui curado totalmente, vai várias coisas. Uma delas é a arrogância, o orgulho, porque o cara que é seminarista, o teólogo, quando começa, o cara, ele acha que ele é Deus, né? Que isso? Onde? Deus não, semideus. O cara, assim, eu chegava na roda dos irmãozinhos lá, né, e eu sabia, o cara tava falando ali alguma coisa ali, eu chegava, né, vou ensinar você aqui, irmão, em amor. Mentira, eu tava querendo humilhar o irmão, eu não sabia de nada, de verdade. E Deus começou a me incomodar, ao ponto que eu me lembro que um dia, eu numa das aulas Caráter do Obreiro, um dos ministrantes lá, ele falou para mim assim, cara, Deus vai te mostrar quem você é. Mostrar. E ele nem me conhecia. E de fato aconteceu uma coisa no outro dia, tão louca, que Deus me mostrou quem eu era. Eu só sabia fazer uma coisa, andar, procurar um banheiro, comer, entrar e chorar igual uma criança. De verdade. Porque eu era arrogante, eu estava ali para ser um arrogante, eu não estava ali para aprender de Deus. Eu estava ali para ser um arrogante, para ser um soberbo, para mostrar que eu sabia. Então eu fui aprendendo, eu fui sendo moldado, eu fui sendo transformado. E nisso eu comecei a falar de Jesus para minha família. Nisso minha família começou a ver Jesus na minha vida. Nisso minha família começou a ver aquilo que Deus estava fazendo em mim. E automaticamente também começou a ser feita na minha família. Que bacana, cara. Então a gente entende, e aí eu já estava já numa pegada já de preparação para ir para a África. Eu não ia para morar, eu ia para ficar um tempo. Foi quando eu conheci a minha esposa. Isso tem 11 anos. E aí eu falei, rapaz, a África, eu posso voltar, ela vai estar lá. Amarou. Só nessa. Né? Aí eu falei assim, por que não, né? Sim. E aí, assim, eu senti paz. E eu acho que foi uma das melhores decisões da minha vida. Que bacana. Não me arrependo.
porque nós sonhamos as mesmas coisas, nós sonhamos juntos, ela sonha com missão junto comigo, ela chora junto comigo pelos perdidos, ela chora junto comigo por aqueles que são necessitados, ela chora por aqueles que estão nos confins da terra que não tem, né, tem às vezes um prato de comida, aqueles que estão morrendo, perseguidos. Então assim, eu não poderia ter uma esposa melhor. E aí eu entro onde eu falo que eu sou um improvável, porque num dos cultos aí teve um ano nosso lá da igreja lá que chegou e tirou uma foto, e nessa foto, inclusive ela tá no meu perfil, onde mostra eu com minha esposa e com minha filhinha. Eu falo, cara, eu enterrei amigos que não fizeram metade do que eu fiz, que não foram ruins metade do que eu fui. Eu enterrei eles. Os caras que fizeram metade do que eu fiz. O que eu tô fazendo aqui? Por que, Senhor? Por quê? O que o Senhor viu em mim? Por que disso tudo? Eu não tenho resposta, mas o Senhor me falou fortemente. Eu sou um improvável. Eu sou um cara que eu olho, mas não tem explicação. E eu acredito do fundo do meu coração que o que eu estou vivendo hoje eu até comentei algo com você, eu não sei ideia sobre isso, que nós estamos vivendo uma transição. Nós estamos vivendo uma transição. Minha casa está vivendo uma transição, minha família está vivendo uma transição. E eu acredito do fundo do meu coração que algo está para acontecer. E a gente não abre mão por isso que a gente hoje acredita em tudo que a gente está vivendo, ministerialmente, profissionalmente e na família. A gente acredita. Eu sempre falo que prosperidade, quando a gente fala hoje, eu olho para tudo que eu estou passando, prosperidade não tem nada a ver com quanto eu tenho. Eu acredito que prosperidade tem mais a ver com quanto eu dou. Quanto eu dou, quanto eu semeio, com quanto eu me dou. Sim. Isso é ser próspero. Ser próspero não é quanto eu tenho na minha conta. Eu já tive 700 reais na minha vida e fui muito mais próspero do que hoje. Fui muito mais próspero do que hoje, talvez. Por quê? Porque eu me dei mais. Que eu me doei mais. Então eu sempre falo isso. Hoje a nossa empresa lá, o dia que eu perceber que eu perdi o foco, que está fora daquilo que eu coloco no meu coração, que eu estou perdendo tempo, eu não penso duas vezes, eu abro mão de tudo. Até porque um dia tu falou para mim, né? Tu comentou que a tua empresa nasceu com o sonho de ser missionária, né? Exatamente. De ser um projeto que cuide de pessoas, de ser um ambiente onde você ia prover aqueles que precisam. Cara, fala pra gente sobre essas questões de missões urbanas. Sim. Até porque nos últimos anos eu sempre lecionei muito sobre a missiologia. E aí a galera tem uma loucura sobre missão transcultural, a vontade de ir para outros países, principalmente ser missionário na Europa e nas Américas, né? Então, assim, aquela insanidade, né? Pô, todo mundo quer ir, falou de missão transcultural, já associa isso. Lógico, brincadeira, tem o pessoal que gosta muito da África também. Nós já recebemos um mês aqui, conversamos bastante sobre isso. Quando a gente fala de missão local, né, Nordeste, tem muita gente também que começa a entender que o Nordeste, querendo ou não, é a África do Brasil. É um lugar que precisa muito, muito carente, algumas regiões do Nordeste, claro. Só que a igreja hoje não se envolve muito com a missão urbana, né? Com as missões urbanas. Sim. Então, dentro dessa sua pegada aí, fala um pouco o que você acha que nós, como Igreja de Cristo, o que as comunidades de fé poderiam estar fazendo, ajudando o que vocês já estão fazendo. Na verdade, isso para mim é muito importante, o que você citou. Essa é uma das minhas lutas hoje. O dia que eu entendi a realidade de Goiânia, de alguns setores, de algumas famílias, eu fiquei chocado. Porque eu comecei com um simples convite. Eu não vou poder, uma amiga nossa, uma missionária, não podia ir numa missão urbana, e ela falou: Sherson, você pode me cobrir? Eu falei: Goiânia? O que eu vou fazer em Goiânia? Missão urbana, Goiânia? Pô, tá. Uma igreja lá, a galera, né? Fui. Quando eu cheguei e deparei com a realidade da galera, eu fiquei chocado.
falei, gente, isso aqui é Goiânia, isso aqui é Aparecida, isso aqui é Canedo. Eu me senti, de verdade, me senti muito mal, porque eu por muito tempo orei pela África, eu por muito tempo orei pela Europa, eu por muito tempo. Verdade, cara. Cara, se você andar hoje aqui em Aparecida, em alguns lugares, você vai encontrar pessoas que moram em situação de casa de lona e chão de terra. E você chega lá, a pessoa que está lá, a senhora ou o senhor, eles fazem questão de tomar pão para você. Sabe, você chega lá, você é amparado, você é abraçado. Eu tenho um senhor que toda vez que eu vou ali em Aparecida ali, se eu não passar na casa dele para tomar um café com ele, ele fica decepcionado porque ele quer que eu tome um café com ele. E é paupérrimo. Demais. Mas divide a Divide. única moedinha do sustento toda vez que você chega. Exatamente. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. Eu tive ministrando esses dias atrás, alguns tempos atrás, num lugar, para 40 mulheres grávidas sem pais dos meninos. Aqui em Senador Canedo. Cara, que elas não sabiam o que iam fazer. Então, eu tenho uma galera aqui em Goiânia, uns amigos de algumas igrejas, eu até brinco, né, porque eu não sei o que o pessoal faz, que me coloca em tanto grupo, né, de tanto grupo, e eu tô em grupo de alguns grupos, e essa galera tem essa pegada de missão urbana, de evangelismo, de galera que nós está lá, vamos fazer, vamos, e a gente vai lá e consegue arrecada 60, 70, 80, 100 cesta, enche os carros de cesta, e vai para lá, chega lá, e só que a gente vai para levar, né, o suprimento. E teve já situações ali de pessoas que foram alimentadas ali por aquilo que a gente levou, e isso me gerou uma crise muito tempo, porque eu me lembro de uma ocasião de um senhor que ele sempre estava ali. Olha porque eu acho isso importante, a missão urbana e o acompanhamento. Tinha um senhor que ele sempre estava ali quando a gente ia nesse local. Todas as vezes que a gente ia, uma vez por semana, levar o alimento e ministrar uma palavra, ele sempre estava ali. Só que a gente estava sempre orando a Deus para levantar pessoas para conseguir fazer alguma coisa ali, para acompanhar o pessoal ali em Aparecida. Um certo dia eu senti falta desse senhor. Eu fui procurar, ele se matou. Cara. Ele se matou. Isso foi um murro no estômago pra mim. O cara estava aqui, cara, em Aparecida. Eu estava ali todo sábado. Eu estava pregando a palavra ali para as pessoas, eu estava levando o alimento. E nós estávamos tentando, mas a gente não consegue, não tem quem quer assumir, não tem quem quer, o povo quer ir, aí entra, o povo quer ir lá para a África, mas não quer às vezes ir para cá e abrir alguma coisa, conseguir fazer alguma coisa, fazer um discipulado. Eu acredito muito nisso, de verdade. Aí assim, eu não vou falar de célula, eu fui líder de célula há muitos anos, mas fazer um discipulado, cuidar, Sim, amar. Amar. É amar mesmo. Isso. Eu falo assim, eu sou o cara, de verdade, eu sou o cara da pegada. Se eu ver um cara ali, eu chego no cara, esse cara, eu não consigo deixar esse cara sozinho. Eu tenho que olhar para o olho desse cara e ver o que ele está passando. Tem que cuidar dele. Eu fui cuidado, cara. Sim. Eu fui cuidado. Você sabe que eu acho que é aí que mora o segredo da coisa. Eu tenho pensado muito sobre o que eu tenho dado. Porque assim, ó, Cristo fala assim, cara, olha só, vocês têm que dar de graça aquilo que de graça vocês recebem. Então assim, quando eu tava muito doido, eu fui amado por Cristo. E aí o grande lance é que muitas vezes a gente só quer amar quem não tá doido. Então é isso. Cara, o que eu recebi quando eu mais precisei? É exatamente isso que eu preciso dar. E algo que mexe muito comigo, a gente está aqui, isso aqui é um podcast, não sei quantas pessoas vão ver a gente, mas infelizmente, hoje as pessoas, uma grande parte, não posso ser um cara extremista, mas elas querem simplesmente ser vistas. Elas querem fazer para serem vistas. Elas querem reconhecimento, sabe? Infelizmente, a grande parte das pessoas que está dentro do nosso meio. Eu sou um cara que, assim, eu faço alguns vídeos, eu faço algumas coisas, mas de vez em quando eu até me policio, porque eu começo a vigiar a motivação.
Só que várias vezes eu fiz e eu tive boas experiências porque eu alcancei pessoas. Então eu falo, enquanto eu estiver alcançando pessoas e meu coração está no lugar, amém. Mas no dia que meu coração sair do lugar, eu não quero isso para mim. Isso aí. E eu me lembro da passagem ali, da oferta ali da viúva. O pessoal fala muito sobre a oferta, né, dela. E uma coisa assim que mexe muito comigo, que eu falo que é legado. As pessoas sempre falam da oferta da viúva, né? Que a viúva deu tudo que tinha. Vocês são pessoas inteligentes, estudadas. Aonde? O que aconteceu com essa viúva? O que aconteceu com essa viúva? Aonde fala na Bíblia que a viúva deu tudo que tinha e ficou rica? Aonde fala? Que ela foi e não faltou nada para ela. Eu não achei, de verdade, eu não achei. Não tem. Só que, rapaz, existe algo que mexe muito comigo, e quando as pessoas falam da oferta da viúva, eles deixam aparecer que aquela viúva foi, deu tudo que tinha, e aí deixa um vago, né? Vamos ser realistas, aquela mulher pode ter morrido de fome. Sim. Aquela mulher pode ter... Viúva, ou seja, ela já não tinha um marido para garantir, que é a realidade da época, né? Já não tinha um marido para garantir o sustento da casa. Vai saber se ela era realmente, provavelmente ela era alguém sustentada pelos irmãos ou cuidada pelos irmãos, né? Mas isso é de se supor, não tem certeza nenhuma. E aí você para pensar em todas as hipóteses. Só que eu penso só em algo. De verdade, isso sempre mexe comigo. Para mim, a palavra da oferta da viúva, para mim, nunca deveria ser somente falada sobre oferta, mas sobre legado. Aquela mulher, ela é lembrada até hoje. Cara, eu quero ser lembrado. Eu gostaria muito que Jesus olhasse para mim e falasse: repara aquela mulher, repara aquele garoto, repara aquele cara, de verdade. Aquela mulher, ela pode não ter recebido nada, ela pode ter perdido a vida, ela pode ter voltado para a miséria, mas ela recebeu algo eterno. E a gente precisa aprender a ser eterno. A gente precisa ter posição eterna. Nós precisamos viver como pessoas eternas. De verdade, eu acredito demais nisso. Pessoas que não se importam com o que vai acontecer amanhã aqui, mas que fazem acreditando que são eternas e que nada, mas nada realmente vai tirar aquilo que é a identidade delas, aquilo que são elas. Aquela mulher, ela entendeu. De verdade, aquela mulher, ela viveu na graça sem saber. Eu acredito que ela deu, de verdade, eu acredito que Jesus, assim, eu acredito no fundo do meu coração que Jesus, assim, ele fez de propósito. Jesus, eu acho que ele deixava algumas coisas. Eu começo a estudar Jesus, algumas coisas sobre Jesus, eu fico doido, cara. Eu falo que Jesus era engraçado, sabe? Jesus era misterioso. Eu queria entender a cabeça dos discípulos, cara. Eu não culpo os discípulos quando eles não conseguiram ali expulsar o demônio daquele garoto, sabe? Porque eu vejo Jesus de várias formas. E ali, eu não acredito que Jesus levantou e foi depois atrás da viúva. Eu acredito, de verdade, eu não acredito. Eu acredito que a mulher foi viver a vida dela, sei lá o que aconteceu com ela. Só que eu sei de uma coisa: ela foi citada por ele. E até hoje ela é lembrada. Então eu prefiro, de verdade, eu não sei quem é essa viúva. Eu não sei o que ela viveu. Então, assim, talvez vocês não lembrem de mim amanhã. Talvez vocês não me vejam amanhã. Mas eu quero muito que alguém saiba de mim através do meu Senhor. Aquele cara carregou Jesus. Aquele cara amou o pobre. Aquele cara amou o necessitado. Aquele cara, ele realmente honrou Jesus. Aquele cara, ele amou Jesus de uma tal forma que ele teve coragem de abrir mão de tudo que ele tinha para fazer aquilo que o Senhor mandou. Meu coração queima por isso. Meu coração queima por isso. Então eu pego nessa pegada mais a minha esposa, e nós somos muito intensos nisso. Nós choramos por isso, nós acreditamos nisso. E a gente acredita, de fato, do fundo do coração, que a nossa empresa é uma empresa missionária. Nós não trabalhamos para sermos milionários ao ponto de, porque eu preciso de luxo. Não preciso de luxo, não. Eu já passei fome junto com a minha esposa. Já fui despejado de casa junto com a minha esposa. Depois de casado, crente, dentro de igreja. Já aconteceu isso com a gente. A gente já foi despejado de casado. A gente já deveu dinheiro, muito dinheiro. Só que a gente nunca deixou de amar Jesus. A
A gente nunca deixou de crer em Jesus, a gente nunca deixou de fazer aquilo que Jesus nos chamou para fazer. A gente continuou e continua até hoje. Inclusive hoje, a gente mora num condomínio que a gente foi despejado, alguns anos atrás. Nós fomos despejados. E nós moramos num condomínio, onde a gente na época não tinha nada, eu me lembro que nós estávamos rindo e brincando e falando que um certo dia nós não tínhamos água para tomar banho, porque cortaram nossa água. Nós esperamos os vizinhos dormir e foi tomar banho na piscina. Uau. Meu Deus. Teve um dia não tinha energia, porque cortou nossa energia. A gente pegou, fez lá uma extensão lá no corredor lá e levou energia para dentro de casa. Quantas vezes não tinha o que comer, mas a minha esposa, e nós tínhamos um vizinho que fazia feira, e aí ele chegava com o resto de massa de pastel e, se eu não me engano, pele de frango, e dava pra gente, a gente comia isso. Foram várias vezes. E minha esposa sempre comigo. E a gente nunca deixou de amar Jesus. A gente nunca deixou. A gente sempre continuou firme naquilo que a gente acredita. E aí as pessoas falam, eu poderia hoje, Richardson, estar muito melhor financeiramente? Poderia estar desfrutando de coisas melhores. Mas hoje o meu coração, o coração da minha esposa é, de fato, a missão urbana, é os necessitados, é aqueles que não têm. Se eu tiver que repartir o meu prato de comida, eu vou repartir. Se eu tiver que repartir o prato de comida da minha esposa, ela vai repartir. Se nós tiver que repartir o leite da minha filha, ela vai repartir. Eu brinco, minha filha já é uma missionária. Isso que eu ia perguntar, mano. E falando de legado, de vida, assim, como é que tá sendo pra vocês essa experiência de paternidade, maternidade, como é que... Cara, sensacional. É algo assim, é algo que muda mesmo. A gente sempre ouve as pessoas falar, porque quando você vai entender, e é verdade, muda mesmo. Muda algo acontece dentro de você. Eu sou um cara assim, suspeito, porque eu já sempre falo, eu sou muito manteiga, né? Então assim, eu sou aquele cara que... Mano, deixa eu te contar um negócio que eu nunca te falei, eu não ia falar, mas enfim. Foi a situação que me chamou a atenção em você. Eu não te conhecia, eu não sabia quem tu era. A gente se esbarrou na igreja, e aí eu falei assim, mano, boa noite, irmão. E aí eu fui e dei um abraço. Aí esse cara me abraçou e apertou, mano. Aí eu me lembro que eu pensei assim, caramba, mano, eu nem sei quem é esse cara, mano. E o maluco me abraçou apertando, tipo, querendo me dar um abraço mesmo, mano. Aí eu pensei comigo, mano, eu falei, que fita é essa? Quem é esse cara, mano? Tá ligado? Sabe por quê? E sabe que isso é de propósito? É legal você falar isso, que é de propósito. Por quê? Porque eu acredito que o abraço ele fala muito. Eu acredito, de fato, eu já vi Jesus curar através de um abraço. Eu abraçando, eu tendo experiência. Eu me lembro, numa das nossas missões urbanas, uma mulher com um nódulo. E eu cheguei, simplesmente abracei ela e amei ela. Eu falei, coloca a mão sobre o seu nódulo. Ela, tá aí, tá, então vem cá. Eu abracei. Ela só amei, ela chorava. Eu falei, agora coloca de novo. Não tava lá mais. Eita! Tem profeta em Israel, oi, Goiânia, rapaz. Não tava lá mais, de verdade. Que benção. Num lugar onde ninguém via nada, onde não tinha uma câmera, onde não tinha holofote. Tem ninguém filmando. Exatamente. Um lugar onde nós não tínhamos nada para receber deles. Eles acham, né? Só que nós recebíamos mais do que eles. Então, assim, uma das coisas, e por incrível que pareça, eu vou expor um pouco a minha vida, o meu apelido entre os amigos é Papai Urso. Por quê? Pelo fato do meu abraço ser um abraço aconchegante, porque é uma forma de eu demonstrar amor. É sim, mano. É Então aconchegante. eu faço isso porque eu realmente gosto, porque eu amo e assim, é algo que eu aprendi. Então assim, eu falo que é uma marca minha. Então eu não consigo chegar em você e simplesmente não dá. Não dá. Eu realmente Tem aqui no abraço no urso. Preciso. Sim, e aí em relação à paternidade... E a relação à paternidade é isso. Então assim, como eu falo, eu sou um cara muito quebrantado, cara. Eu sou um cara muito amoroso.
Então, assim, para mim é muito assim, cara, eu olho para minha menina hoje e falo, cara, o que é isso que está acontecendo? Assim, é algo que eu ainda não entendi. Eu só sei amar, né? Eu só sei olhar para tudo que eu estou passando hoje, e por incrível que pareça, falar, cara, não é nada. Eu tô passando situações, às vezes, tão complicadas, né? Tantos imprevistos acontecendo aí, a gente olha tantas situações acontecendo, aí eu olho para aquela criança que está ali, eu olho para minha esposa, né, que está ali sendo mãe, que eu falo, cara, como que ela está se saindo bem como mãe? Que mãe é essa? Como, né? Fala, eu só tenho que me posicionar. Isso me fez ser mais homem. Isso me fez ser mais sacerdote. Se eu tinha uma postura de sacerdote, a minha postura mudou mais ainda. Eu entendi mais um pouco. E eu sou um dos caras que eu sempre gostei muito sobre estudar sobre sacerdócio. Eu sou um cara que uma das coisas que mais me atrai é o sacerdócio. E isso me mostrou um tipo de sacerdócio, um tipo diferente, sabe? Me levou para um patamar totalmente diferente a paternidade. Me levou para um nível de responsabilidade totalmente diferente. Por incrível que pareça, isso me levou a olhar para as crianças diferentes. Jesus começou a me incomodar de uma tal forma esses meses, ao ponto de eu começar a olhar para as crianças como eu não olhava e falar, elas são a geração que precisam de Jesus. Eu não observava isso. E eu comecei a ver isso através da minha filha. Falei, cara, eu nunca investi o meu tempo numa criança, eu invisto num adulto, eu invisto num jovem, mas numa criança, eu nunca investi meu tempo numa criança. E a paternidade, ela me trouxe isso. Ela me trouxe essa nova visão. Eu sempre olhei de verdade para o trabalho de criança, né, na igreja. Deixa para as irmãs. Deixa para as irmãs, não me chama. Hoje, eu olho, cara, eu vou pedir para mim passar a linha. Sim. De verdade, eu vou pedir para mim passar a linha. Sim. Quero ter essa experiência. Essa molecada do futuro. Eu esqueci quem é o pensador que diz... Enfim. Que ele fala assim, eduque as crianças e não será necessário punir os adultos. Sim. Então é isso. Se a gente trabalhar na base, e eu vejo que é isso que o sistema, não aqui no Brasil, é mundial. O sistema político não quer formar uma base pensadora que sabe o que está fazendo, porque aí você consegue manipular, né? Mas se a gente conseguir, cara, nos nossos círculos sociais, influenciar essa garotada, os nenéns, as crianças, os adolescentes, os jovens, para eles serem essa base que pensa, que dialoga, que sabe opinar e sabe do que está opinando, não está só multiplicando ignorância, cara, a gente tem um futuro brilhante pela frente. Se não for isso... Eu fiz uma proposta uma vez dentro do seminário, falei para os caras, acredito que todo pastor, porque ainda mais que a gente lidava com muitos pastorzão, né, daqui de Goiânia, de igrejas grandes, foi todo pastor, ele deveria passar pela escolinha da igreja deles. Ele não deveria simplesmente delegar, ele deveria, em um certo momento, voltar e passar alguns dias frequentando aquela escolinha, ensinando os meninos, ou melhor, aprendendo com as crianças. Cara, eu não me esqueço quando eu cheguei numa escola no Fazenda Batatais, lá no Sertão Baiano, que eu estava no ápice, né, de estudar e tal. Aí um amigo meu falou assim, prega hoje nesse curralzinho lá que a gente tinha acabado de chegar na escolinha. Aí eu olhei e falei, tá doido? Ele falou, não, hoje é contigo. Aí, cara, aquela molecada assim, criança que foi pra escola sem camisa, que nem tinha camisa, de shortinho todo rasgado, tudo quanto a gente se imagina, mas tinha uns 400 meninos sentados assim no terreirão lá. E a gente montou o nosso sonzinho debaixo de uma árvore, né, no quintalzinho da escola. Aí sentou aquela molecada, cara, 400 e tantos meninos. Tinha menino pra puxar com rodo. E aí os meninos fizeram a apresentação de circo e tal, e ele falou assim, agora tu prega para as crianças. Eu falei, pregar o quê? Eu nunca na minha vida tinha feito aquilo, cara. Teologia sistemática, Falei, eu vou falar sobre o que esses meninos estão vendo. Doutrina de Cristo, doutrina de... Revolucionaria, molecada desse, olha.
Eu comecei a tremer, né? Eu comecei a tremer. Rapaz, eu tremi inteirinho. Falei, Deus, o que eu vou falar aqui? E aí Deus me deu uma aula. Ele falou assim, ei, para que serve a teologia agora? Tua teologia, ela serve para eles, não é para você se mostrar para quem você acha que você sabe, não. Cara, aí eu peguei, aproveitei uma paradinha que os moleques fizeram lá no circo e fui conduzindo, né? E a gente, como bons pentecostais das antigas, tem que ter apelo. A gente quem, macho? Nós todos. Eu não sou pentecostal não, filho. Eu sou batista, É macho. mesmo, rapaz. Sai daí a gente. Aí eu peguei e falei assim, cara, a gente conduzia a pregação lá pro molecada, fiz, vou fazer um apelo. Eu tenho que fazer um apelo, né? Porque coroa, para as pedrinhas da coroa, né? A galera guardava a parada das pedrinhas da coroa. E eu fiz um apelo, bicho. O molecada tudo com as mãozinhas pra cima. Será que eles entenderam o que eu tô falando? Aí daqui a pouco os professores, o diretor, tudo. Todo mundo levantou a mão. Aí eu olhei pro pastor, assim, colega meu, e falou assim, então vem na frente, já vem todo mundo, né? Falei, cara, que tem maluco. Eu fiquei assim, em êxtase, cara. Eu fiquei pensando, falei, meu irmão, e dentro das igrejas a galera tá brigando por um púlpito. E eu com uma igreja na minha frente, com 400 e tantos membros lá, já para começar. Chegou num ponto que se vocês me permitiram voltar sobre a missões urbana, que isso me corrói muito. Você falou algo, e eu acho que nós até trocamos ideia sobre isso, não sei. Eu falo que depois de uns anos eu estou meio esquecido de algumas coisas. Mas hoje eu entro em crise com a divisão dentro da igreja em questão que todo mundo quer, muitas pessoas querem fazer algo, mas as pessoas não se unem para fazer. As pessoas são muito independentes. Por que elas são independentes? Eu já percebi isso, porque todo mundo quer ser o cacique. Todo mundo quer ser o cacique. Tá pouco ígio, muito cacique, Por que a pessoa... Aí você olha o quê? Você começa a ver a motivação. E algo assim realmente nunca vai acontecer e nunca vai dar certo. Por quê? Porque quando a motivação já é essa, a pessoa querer ser o cacique e não querer ser o servo, não querer ser aquele que está abaixo do cacique, Sim. não vai acontecer. É por isso que não acontece as missões urbanas. É por isso que não acontece. Sabe por que o cara quer ir para a África? Por que o cara quer ir muitas vezes para a Europa? Porque lá, por mais que lá não tenha quem o veja, eu não estou falando todos, eu conheço muito os homens e mulheres de Deus que estão lá escondidos, mas eles querem que quando eles voltarem, eles vão ser reconhecidos como aqueles que estão lá, fora lá. E isso, infelizmente, ainda dentro da nossa nação, dentro da nossa igreja brasileira, de verdade, ainda há um glamour para aqueles que ainda não são todos. Eu conheço, existe um remanescente, existem aqueles ainda, poucos, eu falo poucos, mas existem que eles estão lá, mas existem muitos que vão, e eu até me arrisco a falar assim, existem, né, os mochileiros também, que vão, porque quer se divertir, porque quer ter uma experiência. Na verdade, eles não querem levar Jesus e nem querem que as pessoas tenham experiência com Jesus. Eles querem simplesmente saber como é que é, querem ser vistos, querem serem reconhecidos, querem um tapinha nas costas. Hoje é fácil ser missionário, cara. Coloca uma mala nas costas, faz uma viagem, fica ali 2 semanas ali, ó, em outro país ali, e fala, eu sou missionário. Sim. Eu sou... Cara, é muito fácil. E o grande problema hoje, assim, e eu aproveito essa oportunidade aqui, de verdade, como um bom ex-assembleiano, e, cara, eu apelo, cara, nós precisamos parar com isso. Sim. Quando você fala e você cita nessa divisão, nós precisamos parar com isso, nós precisamos nos unir como corpo de Cristo mesmo, como noiva, e parar com isso. A gente precisa realmente nos submeter à posição, às vezes, de servo mesmo. Se Deus levanta uma pessoa como liderança em um projeto, em algo dentro de uma cidade, por que a nossa cidade, infelizmente, vamos ser honestos, por que a nossa cidade hoje tem tanta divisão entre as igrejas? Existe isso. Existe essa divisão, você pode parar. Por que muitas coisas não acontecem? Pare para pensar dentro de Goiânia. Eu sinto, de verdade, agora eu falo como algo de Deus. Eu sinto que algo está mudando na atmosfera da cidade de Goiânia. Algo está mudando. É interessante, porque observa, lógico, não é puxar para o nosso lado não, mas pela nossa própria comunidade de fé. Ontem chegou umas meninas lá, né, veio cumprimentar a Sarinha, e elas estavam na conferência passada. Aí ontem os pastores delas falaram para elas irem lá visitar, elas queriam visitar, eles falaram, não, pode ir.
Aonde que algum tempo atrás a gente ia imaginar pastor deixando os filhos, suas ovelhinhas e visitar outras igrejas? O que não faz sentido o pastor deixar como se fosse dele. Sim, porque não faz a mínimo visão sentido. minhas ovelhas, meu curral, meu aprisco, então ninguém... Cara, e aí assim, tá mudando. Tá mudando porque você vai observar vários pastores já começando a conversar entre si, perdendo. Agora, precisa que essa mesma unção, digamos assim, ela parta para as missões dentro das igrejas, cara. Porque, querendo ou não, quando a gente fala de missão, todo mundo quer ter a sua. Todo mundo quer ter o projeto. Exatamente. Mas ninguém quer, igual uma galera aí que está querendo ir resgatar projetos antigos e colocar de novo para funcionar, ou pegar pessoas que já estão trabalhando e falar assim, cara, o que vocês estão precisando? Eu achei máximo a palavra de um pastor, não vou citar o nome dele aqui porque ele está hoje no auge das polêmicas, mas ele fala assim, cara, existe o buraco batista. O buraco batista, fiquei tentando pensar sobre isso. Não, ele fala, a batista é o seguinte, ele é batista. Pô, tal lugar tem presbiteriano, tem assembleia, tem... Não, precisa de uma batista. Ah, é tal lugar, não precisa de uma batista. Eles falando, isso está em nós. Ah, tem um projeto missionário lá no Baixão da Égua. Não, então tem que ter o da Batista também. Ele fala, cara, a gente precisa aprender, por exemplo, se já tem um irmão lá, não importa qual comunidade de fé que ele é, vamos lá ajudar ao invés da gente entrar naquele buraco que está faltando uma Batista. Eu dei o exemplo do que ele falou. Mas existe N igrejas que quer colocar o teu... E é engraçado, quando a gente começou o projeto lá no Piauí, cara, para mim, assim, aquilo, o que estava acontecendo no dia de montar a tenda é o exemplo que acontece hoje nos projetos missionários em tudo quanto é igreja. Nós de montar a tenda, dos amigos nossos quando a gente comprou a tenda para levar para o projeto, tinha assistido a montagem, o outro filmou como que montava, como que colocava a torre para puxar e tal, a tenda era muito grande. Então, 2 tinham feito o curso de como montar a tenda, porque não dava o pessoal da tenda mandar o funcionário para lá. Só que na hora de montar essa tenda, cara, tinha mais ou menos, nós fomos 6 carros, cada um com 4 homens, além do ônibus. Lá na hora, tinha uns 30 machos lá na hora de montar essa tenda. Aí começou, não, pega ali e faz isso aqui. Aí o outro, não é assim, o outro, para tudo, é assim. Cara, aquela confusão. Isso foi 2 da tarde, quando era começando a escurecer, já 7 da noite, a tenda estava na metade do caminho. Até a hora teve um sensato e falou assim, gente, espera um pouco. Tem muito cacique aqui. Só tem cacique, não tem índio. E literalmente, cada ano passou de uma igreja. Sim. Aí ele falou assim, cadê os que acompanhou lá a montagem? Então os 2 caladinhos, morrendo de vergonha, porque o pau quebrando, cara, todo mundo, não, estica lá, puxa de cá. Não, para, vocês 2, estão à frente aqui, como é que foi? Aí o cara abriu o celularzinho e falou, não, põe ali, aqui agora, levanta isso, 15 minutos até eu estava montado. Então, cara, isso é o reflexo da missão no Brasil hoje. Cada igreja quer ir lá, se eu vou apoiar um projeto, aí eu quero que tenha o nome da minha denominação, aí tem que ser a minha visão, o que eu penso. E eu ouvi uma frase uma vez que eu guardei para mim, para jogar fora. Assim, nunca exercer aquilo. Porque a visão que Deus me deu, ou vocês caminham nela ou vocês estão fora. Pô, legal, cara. Pô, muito legal. Eu já estou fora da tua visão, porque não ando visão de homem. Richardson, no meio disso tudo, de tudo isso que você falou para nós agora, qual é... Interessante que você disse isso. Se eu não estiver aqui amanhã. Se você não estiver aqui amanhã. Se você não conseguir. A gente vai gravar isso hoje, a gente não sabe quantos milhares de anos esse podcast, esse episódio vai ainda falar com as pessoas. Mas se você puder deixar um recado, qual é o recado mais disruptivo que você deixaria? Cara, muito legal você falar aí, porque eu estava agora, nesse exato momento, pensando em algo sobre isso. Uma das coisas que a gente precisa, de verdade, aprender nas nossas vidas, eu sempre falo isso aí,
é muito simples. Primeira coisa, você que me vê ou que me escuta, ame a Deus. Ame a Deus. Primeira coisa, ame a Deus. Depois, ame o seu irmão. Cara, isso aí é uma receita que eu vou te dar, mas não é algo forçado, não. Se você não consegue amar, pede para Deus. Pede para Deus transformar essa dureza, talvez, ou essa incapacidade de amar. Pede para Deus mudar isso dentro de você, que Ele vai fazer, porque essa é a vontade dEle. Então, primeira coisa, você me escuta agora, talvez você me escuta daqui 10 anos, não sei lá, ame a Deus e ame o seu irmão. Sabe, uma das coisas que o Senhor me levou esses dias em oração, me trouxe algo assim que mexeu muito comigo, e eu tenho percebido, e eu não sei, talvez isso seja para agora. O Senhor falou para mim assim: filho, a igreja precisa parar de orar ou de cantar, leva-me além, e começar a falar. Aí. Não, leva-me ao primeiro amor. Precisa voltar ao primeiro amor. Não tem como você ir além se você não voltar ao primeiro amor e viver o primeiro amor. Sabe, o grande problema é que as pessoas não estão mais vivendo o primeiro amor e estão pedindo para ir além. Não tem como. Se você que me escuta deixar de viver o primeiro amor, deixar de amar a Deus como você amou quando Ele te encontrou, deixar de orar nas madrugadas, eu falo, isso parece ser religião, isso não é religião não, gente, é fato. Se você deixar de buscá-lo, você vai deixando, você vai dispersando, você vai se distanciando, você vai perdendo o primeiro amor, e depois você quer chegar num momento de emoção, num culto, ou em algum local e falar: Senhor, leva-me além, eu quero mais, ou me dá algo novo. Eu sempre falo: Senhor, a pessoa fala assim: Senhor, eu quero mais, eu quero algo novo, né? Muitas vezes a pessoa está pedindo algo novo e ela não está desfrutando ainda daquilo que aparentemente é o velho, mas não é o velho, aquilo está novo, está fresco para ela, só que ela não está desfrutando daquilo agora, e ela está pedindo algo novo. A pessoa, ela não vive o presente, ela não vive o agora, ela está pensando sempre lá depois. Então, assim, o conselho que eu dou, gente, por favor, se você entender que você deve sempre viver no primeiro amor, você vai ser capaz de ir além, mas você nunca pode deixar de viver o primeiro amor. E você tem que entender também que para você viver algo novo, você tem que desfrutar do velho, que na verdade não é velho. Aquilo só se torna velho quando realmente você desfruta daquilo e quando aquilo passa. Então, assim, a gente precisa ficar muito atento nisso. Eu fico muito atento, eu oro sobre isso, eu fico atento. Então, assim, eu fico cauteloso com isso, e eu aconselho os jovens de hoje. Os jovens de hoje são muito imperativos. Os jovens de hoje, eles querem, sabe, querem fazer. Cara, cuida do seu coração. Cuida da sua vida com Jesus. Que quando você cair, você vai saber para onde você vai voltar. Sabe? Quando você pecar, isso vai acontecer, viu? Você vai saber para onde você voltar. Você não vai ter medo, você não vai se esconder. Olha, eu não quero levantar polêmica, talvez nós estamos encerrando, mas eu acredito demais ali que quando Adão e Eva pecou e se escondeu, e aí o Senhor vem ali, está passeando ali novamente e fala assim: onde é que vocês estão? Você acha que o Senhor não sabia onde eles estavam? Eles falam e se escondem, né? Se escondem do Senhor. O problema do pecado muitas vezes talvez é porque a gente não conhece Deus, porque se de fato eles entendessem naquele momento ali quem era o Deus, que o Pai amoroso, aquele que criou eles, aquele que estava ali todos os dias na viração do dia para estar com eles, cara, qual o motivo deles se esconderem no pecado, o medo? Então nós temos como experiência isso aí, e eu aconselho hoje o jovem a ter experiências todos os dias com Deus, viver sempre o primeiro amor, porque quando você pecar, infelizmente isso vai acontecer, você não vai se esconder. Você vai para os braços dele. E ele vai chegar, ele vai te abraçar. Ele vai cuidar de você. Um abraço de osso. Exatamente. Irmão, muito obrigado, mano. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Valeu, querido. Tamo junto. Com Deus, hein? Obrigado. Gente, que conversa inspiradora é essa? Se eu fosse você, eu voltava agora lá pro início do podcast, ouve tudo de novo, aí isso é amanhã, ouve de novo, porque a gente demora um tempo para poder conseguir ruminar isso tudo. Obrigado por você que ficou até agora aqui com a gente. Não esquece de curtir
curtir, comentar, compartilhar. E é isso, irmão. Muito obrigado mesmo. Legal. Tamo Valeu. junto. Obrigado. Valeu. Vamos queimar juntos. Vamos. Até mais, galera.